Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Rio Preto. Mais uma vez estamos aqui essa semana para trazer aí várias informações sobre o que está acontecendo aí no nosso país e as repercussões aqui também na nossa cidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu não sei se você acompanhou aí na mídia, sobre o Plano Mansueto. É isso mesmo. Bom, aqui comigo, Felipe Marchesoni, o nosso Jedi da economia austríaca. Também o César Júnior, consultor de empresas. E o Fabiano Adelino, nosso amigo cientista de dados e metrosexual. Beijo na alma de vocês. Ok. Pessoal, a gente tinha muitas informações e vários temas que a gente poderia bater esse papo aqui hoje, mas nós pensamos em falar sobre o Plano Mansueto. Esse é um plano que foi jogado aí na Câmara dos Deputados recentemente. Talvez esse não é um assunto mais legal para conversar, mas ele é o mais importante nesse momento. Isso vai ter um impacto direto no nosso país, nos estados e aqui na nossa cidade, em São José do Rio Preto. O Plano Mansueto ele foi criado recentemente para poder socorrer os estados nesse momento de crise que nós estamos. E ele foi criado com vários mecanismos de contenção, ou seja, os estados poderiam utilizá-lo, mas haveria contrapartida, né? Eles teriam que seguir alguns critérios para existir responsabilidade financeira e fiscal. O que aconteceu essa semana aqui que passou, essa semana no Congresso? Arrebentaram com o Plano Mansueto, picotaram ele todo, tiraram todas as travas que permitiam algum tipo de organização, virou a casa da sogra, mesmo assim teve que ser votado. Nós tivemos uma votação, só para vocês entenderem, 431 votos a favor e apenas 70 contra. A equipe do Paulo Guedes disse que esse plano pode ser comparado a uma bomba fiscal. Então é assim, a gente tem agora um plano que vai dar dinheiro para os estados e os estados vão poder fazer o que quiser com esse dinheiro. Já vamos problematizar a situação. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, começando pelo Felipe Marchesoni. Felipe, qual que é o impacto do Plano Mansueto, agora, da forma que foi aprovado para os estados e para as cidades? Felipe, logo no teu início aqui você comentou que o plano era um plano interessante, que ele criava limites nos endividamentos dos estados. O Congresso, como sempre, infelizmente, ele acaba desvirtuando os bons projetos. O projeto Mansueto de agora, ele é um projeto onde os estados vão poder pedir recursos ao, por exemplo, Banco BNDES. Eles vão apenas ter que falar qual a provisão de impostos que eles vão arrecadar e, baseado nisso, o BNDES vai emprestar dinheiro para eles. Entendam que provisão de arrecadação é uma planilha de Excel, um contador assina e não significa que nós vamos ter toda esta arrecadação. E o mais importante a se falar e o interessante é que o aval desse empréstimo é todo mundo que está assistindo a gente aqui, é a União. A União, né, somos nós, né, numa brincadeira aqui, mas nós somos a União. Quer dizer, o Estado não vai arrecadar, ele vai falar que vai arrecadar 100, ele arrecada 30, vai ter 70 de dívida e nós vamos pagar essa continha. Então vai sair muito caro esse Plano Mansueto para a população brasileira. Bacana, Felipe. Eu acredito que é bem por aí mesmo. Fabiano, e você? Como é que você enxerga isso? Olha, lembrando só que o Plano Mansueto é a PLP 149/19, se não me engano, tá? Que é do ano passado ainda, e agora ela está sendo aprimorada por causa da crise. A minha grande questão é o seguinte: por que fazer um plano de ajuda de 6 meses, né, agora, com todo o ônus que o cidadão vai pagar, se para os mais vulneráveis a gente tem planos de 3 meses já em leis anteriores, né? Então me preocupa muito, igual o Felipe falou, que teremos um aumento de dívidas por contribuinte, para o cidadão brasileiro. E é tudo que nós não precisamos nesse momento. Mas, infelizmente, nós vamos pagar essa conta. Vai lá, César. Então, pegando o gancho do que o Fabiano falou,
os estados já estavam quebrados, né? Muitos estados estavam quebrados, então esse plano Mansueto foi a trava para ajudar esses estados a sair da crise. Porém, com o agravamento da crise, vai ficar pior, porque o impacto fiscal na economia brasileira é 200 bilhões. Os cálculos já começam a ser divergentes, né? Porque o Congresso fala que é 35 bilhões, né? E a equipe econômica 200 bi. Então eu confio mais na equipe econômica. Então isso representa 13% da arrecadação. Então assim, o impacto fiscal é muito grande. Se vocês lembrarem, semana passada a gente conversou sobre a liberdade econômica, que a nota do Brasil em saúde fiscal era 4. Né? Então uma coisa que já era ruim vai ficar pior. Impressionante. Eu observo, inclusive na fala de vocês, o seguinte: a gente consegue observar que esse socorro vai vir para os estados, que já estão aí bem travados, né? Não está tendo uma preocupação geral com as coisas. Como o Fabiano falou, a gente tem o microempreendedor aí, pequenas e médias empresas, sem socorro. Alguém conhece alguma pessoa que já recebeu esse auxílio aí de R$600 pro MEI? Eu não conheço ninguém ainda. Então, a população, né, do país todo, inclusive aqui de Rio Preto, perdeu o emprego ou diminuiu os salários, os empreendedores não têm mais a sua receita, a sua renda, não tem uma ajuda para eles, mas para os estados essa ajuda vai vir. Aí vem uma outra pergunta que eu gostaria que a gente discutisse sobre isso. Será que os estados que já estão totalmente travados, amarrados, parece que até gostando, alguns governadores, dessa crise, pode fazer licitação sem dar satisfação para ninguém? Será que isso não vai ser um estímulo a ficar mais travado ainda até, de repente, o final do ano e focar só na quarentena? O que você acha, Felipe? Olha, está sendo feito um uso, acho que não muito inteligente, do coronavírus. O coronavírus tem sido usado pelos políticos muito aquilo que você acabou de falar, Felipe. Caixa na mão desses governadores estão sendo usados em prol da vida, né? Em prol desta pandemia. Não há transparência, não sabemos aonde eles estão gastando, não sabemos os valores, são valores astronômicos que eles estão gastando com equipamentos de saúde. Nós tivemos aí dentro desse mês com o antigo ministro da Saúde, o Mandetta, foi perguntado para ele quantas pessoas foram curadas. E ele, em mídia nacional, fala que não pode passar essa informação. Quer dizer, que transparência que nós temos? Quer dizer, a transparência não existe. Isso, para quem está em gestão pública, é uma delícia, né? Porque eles gastam o dinheiro do jeito que quer, como quer, mas em prol da vida, né? Em prol do ser humano. E, para mim, esse coronavírus está sendo usado de forma errônea. Eu acho que estratégias inteligentes há de se ter um equilíbrio entre economia e a pandemia. E eu aí faço votos com que esse novo ministro da Saúde ele possa conseguir trazer esse equilíbrio que é extremamente necessário. Cidades pequenas, foram falado aqui, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, cada um tem o seu tipo e o seu estilo de barco. E aquelas pessoas com o barquinho menor, que são as pessoas de baixa renda, elas infelizmente já estão sofrendo, estão sentindo na pele o que é ter uma economia parada. Desligar o motor da economia também mata pessoas, também tira vidas. Com certeza, a gente tem visto isso na prática. Isso me faz lembrar muito as pedaladas da Dilma, né? Se tivemos as pedaladas da Dilma, agora vamos ter as pedaladas do coronavírus, né? E assim, governos já falindo, que já estavam antes, né? Alguns estados já em colapso, citar Ceará, por exemplo, o Amazonas, na mesma tempestade, mas cada um em barco diferente. E a gente transferir isso para o município também cada um num barquinho de alumínio, outro numa canoa, enfim. E falando do ex-ministro Mandetta, né? Enfim, não tem dados? Como assim não tem dados, né? Se um país não tem dados para combater uma pandemia, então a gente realmente está perdido e precisamos de sangue novo
em todas as esferas, né? Não é só no legislativo, enfim, em tudo. E aí, César, na tua visão de gestor de empresas, como é que fica isso? Eu vejo um problema, você falou que se não dá margem para os governadores gostarem da crise, né? Então o socorro para os governadores vai vir. Então virá, né? As regras foram facilitadas para eles captar esse recurso. Aí o que me estranha é que falta o socorro ali para a prefeitura não veio, e o socorro para os empresários, para os pequenos principalmente, é difícil pegar. Então tem uma pesquisa do Sebrae que ele fez com os empresários, 60% não conseguiu acesso. Foi negado já. 30% estava em análise. Então, provavelmente foi negado também. E só 10% conseguiram. Então assim, é muito discrepante, né? Então assim, pode se perpetuar, para o governador está cômodo, porque ele vai continuar a arrecadação, vai ser compensada o déficit na arrecadação, né, a queda, porém as prefeituras que poderiam optar por um plano mais flexível, com cidades com diferentes realidades do vírus, não tem. Então tem que se fechar São Paulo, por exemplo, falando daqui, São Paulo inteiro, só que uma cidadezinha do interior que não tem nenhum caso, tem que ficar fechado também, porque o governador decretou para o estado inteiro. Não considerou as realidades locais. É um absurdo. Você pega uma cidade igual São José do Rio Preto, que é uma cidade que a gente tem muito comércio, poucas indústrias e muito comércio. Como é que a gente faz, né? Uma cidade que depende desse giro. Eu vou fazer um adendo aqui, é o seguinte, a gente falando de comércio em Rio Preto, a gente já tem os lojistas aí de veículos, né? Esse pessoal de comércio que não pode abrir, não ter o restaurante aberto, sofrendo muito já, né? E falando de ajuda do Corona Voucher, por exemplo, esqueceram de avisar para as pessoas que você não saca o dinheiro. É uma conta digital para quem não tem conta e você pode transferir o dinheiro para uma outra conta ou levar a conta para pagar. As pessoas estão fazendo fila nos bancos, na caixa principalmente, para tentar sacar o dinheiro. Então, a descoordenação de tudo tá ficando muito pior, está tornando o problema muito pior. E falando de barco, de tudo isso daí, a gente vai ter problemas, assim, imensuráveis, pessoal. O meu maior medo, falando desse assunto todo, é o seguinte, né? A gente não adianta achar que está numa crise só de saúde. Virou uma crise política. Os governadores que vão ter acesso a um caixa, a um dinheiro, sem ter que dar contrapartida, dar satisfação, eu acredito que muitos vão tentar sabotar o governo federal. Isso vai ser um problema muito grande. Agora, um dos meus maiores medos é o seguinte, vamos supor que algum governador dê isenção de impostos para a população. Por exemplo, corta IPTU, corta isso, corta aquilo outro, certo? Alguns impostos ele corte. Aí você que está assistindo, de repente, fala assim, pô, Felipe, mas aí não é bom? Depende. Porque se derem isenção de impostos e continuar gastando um monte, o governo federal não fabrica dinheiro, né? O dinheiro vem dos impostos que nós pagamos. O governo federal vai ter duas alternativas. Ou ele vai aumentar os impostos pós-crise, ou agora mesmo, não sei como ele vai fazer, ou ele vai aumentar os impostos, que a gente vai se dar mal, né, na nossa população, ou ele vai imprimir dinheiro, que vai gerar uma extrema inflação, que vai ser pior ainda. E aproveitando esse gancho que eu estou fazendo, Felipe, a gente ouve muito aí nas redes sociais e a gente falando sobre isso, às vezes não entende muito sobre isso, de uma maneira bem didática. Você poderia explicar para a gente, para quem está assistindo, para todos nós, quais são os problemas de se imprimir dinheiro e por que a gente costuma dizer que dinheiro é papel, ele não representa muita coisa? Você veio falando até agora sobre o imposto, né? Aumenta imposto ou diminui imposto, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. O imprimir dinheiro, isso é o pior imposto que existe para as classes mais baixas, tá? O imprimir dinheiro, ele gera o que nós chamamos da inflação. E eu tenho um receio muito grande, porque o nosso país está mudando as gerações e nós temos perdido essa época de hiperinflação. As memórias estão sendo esquecidas. Perguntem para os seus avós, para pessoas mais velhas, o que é viver na hiperinflação, você ganhar o dinheiro ali naquele dia, no outro dia, se você não corresse lá e comprasse comida, já remarcou o preço.
E aqui é importante dizer que o dinheiro é uma mercadoria, ele é um produto como um celular, como uma roupa, como um sapato. Ele é um produto, ele é uma mercadoria. Quanto mais desta mercadoria você tem, o preço desta mercadoria, porque você tem uma grande oferta, ela diminui o seu preço. Quando você está imprimindo dinheiro, você está aumentando a oferta desta mercadoria chamada dinheiro. E essa mercadoria chamada dinheiro, então ela vai ser mais barata, ela perde o seu poder de compra. Então não é essa visão romântica até que falam que os empresários são malvados, eles aumentam o preço. Tá? Isso é tremendo uma falácia, porque normalmente o empresário hoje, o MEI é um empresário e o MEI é um malvadão? De forma alguma, ele está ali trabalhando, tentando viver a sua vida, pagar suas contas e sustentar a brincadeirinha aí que governadores têm feito querendo pegar mais dinheiro. Então você tem o imprimir dinheiro faz com que esse recurso que você tem no seu bolso ou que você ganha, ele perde o poder. E aí, se aquela sua cédula de 10 comprava uma xícara, agora aquela tua cédula não vale mais aquele menos 10, elas não têm aquele poder de compra. E eu gosto de trazer a analogia, voltando lá atrás, você imagina que você tem uma moeda de ouro que ela pesa 10 gramas. E esta moeda de ouro compra esta xícara. Então você tem a moeda de ouro. O governo, muito inteligente, ele vai imprimir mais moeda. Então como ele faz? Ele pega essa moeda de ouro de 10 gramas e coloca 50%, 5 gramas de cobre, mas ele deixa ela bonitinha ali parecendo ouro. Quando você pega essa moeda, o governo imprimiu mais moeda. Com o mesmo tanto de ouro, ele dobrou a base dele, ele imprimiu mais moedas. Quando você entrega essa moeda para o empreendedor ou na compra de um produto, não tem mais as 10 gramas de ouro, agora tem 5 gramas de ouro. Então, naturalmente, aquele custo do produto é 10 gramas de ouro, ele te cobra 2 moedas. E você, logo no primeiro momento, você acha que aumentou o preço daquele produto. Na verdade, a moeda, o papel, perdeu o valor de compra. Esta é a pior inflação. Imprimir dinheiro é a pior inflação. E esse imposto é o imposto que afeta os pequenos empreendedores e os trabalhadores desse país. Então, num primeiro momento é romântico, é bonito, vamos imprimir para ajudar, e isso cria uma tremenda inflação, o que não é bom para o país. Por isso que a gente vê em alguns países que para você, aí, com uma economia fraca, né? Para você comprar, sei lá, um celular, tem que levar uma carrinhola de dinheiro, né? O dinheiro perdeu totalmente o seu valor. No ponto de vista de vocês, começando por você, César, como vai ficar essa questão se a gente chegar nesse absurdo de imprimir dinheiro? Então, só voltando um pouquinho na questão do imposto que você falou lá, nós somos totalmente a favor de redução de impostos, né? Só que a redução de impostos ela tem que ser estudada e tem que ser feita progressivamente, né? Então, o que acontece? O pessoal vê mais o que a lei fala, né? Esse plano Mansueto imprimir dinheiro, só que eles não enxergam o resultado daquela medida, né? Então, a analogia que o Felipe falou é perfeita, né? E o dinheiro, na verdade, o pessoal critica muito aí, quem não entende da mão invisível do mercado, que poderia ser um tema de um próximo programa, né? Mas é justamente isso. Esse invisível são leis que rege o mercado, que afeta a vida de todo mundo, né? Então, imprimir o dinheiro, a inflação, que é o pior imposto. Adorei a analogia do Felipe que ele falou, né? Só voltar um pouquinho na questão do imposto. Nós somos totalmente a favor de redução de impostos, porém tem que ser estudado de uma forma progressiva para que não gere problemas piores, né? Porque a gente só é acostumado a ver a lei ou a medida, né? E não vemos o impacto dela na vida das pessoas. Eu acho que isso que a gente tem que estudar melhor, o impacto. Eu vou ser bem sucinto porque o Marchesoni e o César já explanou bem. Duas coisas, tá? Isenção de impostos no Brasil, só quando o Saci cruzar as pernas, né? E falando de MEIs, quase 9 milhões de MEIs hoje que contribuem aí com muito dinheiro
para a nossa economia, cada um tem um funcionário, 2 funcionários, então se multiplicar, né, a gente vai ter aí quase 30 milhões de pessoas trabalhando para o MEI. Bom, para mim isso é uma pouca vergonha e eu não sei qual que é a opinião de vocês, enfim, mas eu não estou gostando nada disso, né? Porque eu sou contra tudo e contra todos, né? E a coisa tem que fluir, gente, né? Fabiano, eu tenho usado uma máxima esses últimos dias, porque cada notícia que você escuta e você abre a internet, que eu tenho usado a máxima, que é o seguinte, é para cair o cu da bunda. É isso aí, tá complicado. São muitos absurdos, né? A gente tem... Vocês conseguem perceber que de uma semana para outra, o papo do fundão, que são 2 bilhões, já ficou café pequeno? E agora a gente já está falando de aí... 200 bilhões. Do quanto? 200 bilhões. 200 bilhões. Então, quando a gente fala que existem interesses por trás, a gente não pode esquecer isso, né? Tem vários interesses políticos, econômicos, várias coisas. Ô César, explica pra gente aí, que você está falando esse número, né 200? Ex-nihilo, o que é esse 200 bilhões aí? O que é esse número, pô? 200 bilhões é o impacto que as medidas do Plano Mansueto vai ter na economia, no tesouro do Brasil. O Brasil já não tem recursos, Mas né? o Brasil não tem dívida. Como assim? Aí explica isso. É mais 200? Como é que funciona Esse é o negócio? ponto, né? O orçamento de guerra, né, que foi uma outra lei aprovada ontem, ela deu poderes para o Banco Central buscar esse dinheiro. E você pode falar para nós melhor como que ele vai buscar. Porque tem aquela questão que eu não entendo muito de buscar no mercado primário, no mercado secundário, mas o Banco Central tem poderes ilimitados até dezembro. Fazer empréstimos. De buscar esse recurso. É importante, até para as pessoas que nos assistem, nos escutam, entender que, imagina, você tem 3 entes aqui da federação. Você tem o município, você tem o estado e você tem a União. E aqui o César está falando da União, né? Quer dizer, nós estamos falando de recursos que a União vai buscar para auxiliar os estados. A União, o Brasil produz, né? E a produtividade é você aí que é um MEI, que é um trabalhador, que é um assalariado, vocês são tungados, tiram o dinheiro de vocês, esse dinheiro vai para a União e ela tem a arrecadação. Então é a arrecadação desse dinheiro que vocês produziram. Esse dinheiro que vocês produzem e está lá na União, eles vão pagar os aposentados, vão pagar a folha corrente e vão fazer os investimentos que o Brasil existem leis que são obrigados ao que você arrecada ter que investir naquilo. O Brasil não consegue pagar todas as suas contas depois de um período aí de 2014 para frente. O Brasil tem os seus déficits e o Brasil então ele precisa buscar recursos fora do país ou dentro do país emitindo dívida. E aí ele emite uma dívida para tapar esse buraco do orçamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando foi lei, gente, isso foi uma lei que aprovou o fundo eleitoral. Aprovaram-se o fundo eleitoral e não tem dinheiro. A produção do Brasil... o Brasil produz 10, tira de vocês que produziram, inclusive da gente aqui, tira-se 4, 5, 6 e esse número não paga o fundão. Então eles vão ter que, porque foi uma lei, foi aprovado pelo seu deputado, o seu deputado aprovou essa lei, pesquisa sobre isso, tá? É importante você estar participando da política porque hoje, nesse exato momento, a política está entrando dentro da tua casa, está entrando dentro da tua vida, está atrapalhando a sua família. E vão buscar dinheiro porque aprovaram um fundo eleitoral de 2 bilhões e vai cacetadas e vão buscar dinheiro fora e aumentar mais ainda a dívida do país. E aí o que o César quer dizer aqui é o seguinte, nós já temos dívidas, o nosso endividamento do Brasil, ele atinge hoje mais de 75% do PIB, tá? E você vai colocar mais dívida em cima desse país, dessa empresa União,
E aí você tem dois fatores. Muitos governos e muitas cidades desligaram o motor da economia. Fique em casa, vamos salvar vidas. Desliga o motor da economia. Vai cair a arrecadação. Eles, proporcionalmente, eles vão tungar menos da gente, porque você vai produzir menos, eles vão arrecadar menos. E vão aumentar uma dívida. Então, veja que nas duas pontas, isso daí está ficando ruim. E tem analistas já prevendo que nós vamos chegar em 110% do PIB. A nossa dívida vai passar a produção. Então é muito perigoso. Rapaz, para que tá arrepiando a cabeça do braço. Infelizmente. Não, mas é um cenário caótico. Não, o impacto preliminar era 7%. Eu lembro que no comecinho da pandemia, estava assim, a notícia era assim, Banco Central prevê PIB estável esse ano, né? Como, né? Como? Aí eu falei assim, ô louco, não é possível que estão tão otimistas assim. Se cair 10% já eu acho um cenário otimista, né? E já tem preliminar de 7%. O desemprego, quando começou também, a XP fez uma live, se não me engano, soltou uma nota prevendo, pedindo o plano Marshall, né, e prevendo 30% de desemprego. Você assusta quando você vê aquele número. Só que a preliminar até 7 de abril também já é 20%. Então, assim, não tá difícil chegar nos 30%. Então, assim, o impacto na vida das pessoas vai ser gigantesco. Não, é uma situação de caos. E, assim, eu acho importante a gente destacar, desde a outra semana a gente tem tentado falar sobre isso. Para quem está assistindo, você percebe como política, como economia impacta nas nossas vidas. Não precisa ser especialista. A gente está tentando aqui fazer um bate-papo para que todos possam entender. A gente precisa estar agindo dentro disso. Pode ser que surjam algumas medidas aí eleitoreiras, né? Ainda mais porque estamos em ano de eleição, para tentar dizer que vai ajudar a população. Mas, grave isso que eu vou dizer. Na maioria das vezes, o Estado, ele dá com a colher e toma com a concha. Essa é a grande verdade. Dá com a colher e toma com a concha. Parece que está tendo ajuda, quando, na verdade, a conta vai vir dobrada. O que você falou aqui agora, eu acho que ficou muito claro para todo mundo entender, que a gente está numa situação complexa. Eu não quero alarmar, a ideia não é alarmar, deixar ninguém aí preocupado em casa, né, dobrar a dose de remédio aí, mas a gente precisa estar atento e com os pés na realidade. Eu acho que isso é extremamente importante nesse momento. A questão tanto dos impostos como de liberar esse fundão todo que estão liberando aí, desse plano que a gente está citando, isso acaba se tornando uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Lembrando que no Brasil a classe mais privilegiada é a classe política, estão entre 1% mais ricos. Então, observe que a gente está falando aqui de uma crise danada. O pessoal não abriu mão de salários políticos, não abriu mão do fundão e agora está vindo mais verba, né? Agora vamos falar de uma sombrinha de esperança aqui. O Senado ainda pode barrar esse plano Mansueto, ele ainda pode barrar. Mas aproveitando o que a gente está dizendo aqui, eu queria inserir talvez uma última pergunta, que é o seguinte: a gente já está numa crise, nós já estamos numa crise, nós já estamos em recessão, e vocês acreditam que a gente vai entrar em uma depressão, literalmente, econômica? O que você acha, Felipe? O Brasil ele veio de governos que não respeitou o fiscal, endividou as famílias. Por um tempo parecia que nós tínhamos riqueza, né? Nós vimos aeroportos cheios, o brasileiro viajando, porque foi incentivado o crédito sem o lastro, o crédito foi muito facilitado, não houve nenhum respeito com as contas fiscais do país e por um certo tempo nós tivemos um sentimento de bonança. Brasil, estamos enriquecendo e a conta veio, o Brasil passou por muito tempo, desde meados de 2015, as famílias estão endividadas, é o Minha Casa Minha Vida, é o Linha Branca, é o financiamento do carro, quer dizer, todos esses incentivos que o governo deu, fez com que famílias perdessem suas capacidades de consumo, com isso as indústrias, as fábricas, o comércio
também passou por dificuldade. E aí, sim, Felipe, nós estávamos em recessão, mas no ano passado, no final de 2019, nós já estávamos na retomada. A passos de tartaruga, o Brasil ia, sim, se desenvolvendo, as empresas iam contratando mais, iam pensando em projetos de expansão. Então, o Brasil, sim, estava na retomada. E agora, com essa pandemia coronavírus, e aí eu tenho que voltar a falar sobre o que nós falamos no primeiro nosso episódio, sem embasamento nenhum, feito decisões reativas, decisões que pegaram de relatórios que as pessoas se retrataram, e eu não estou vendo a mídia falar em retratação do que foi feito, que foi o estudo do Imperial College. Então pegaram isso, estão vendendo terror, estão vendendo pandemias que vai acabar com o país, e com isso estão fazendo, o Frederic Bastiat, um economista da escola austríaca, sempre fala, aquilo que se vê e o que não se vê. Está muito bonitinho o governo ajudar, o discurso, não, vamos ajudar, mas o que não se vê é que nós vamos pagar muito caro dessa conta. Essa conta será extremamente cara. Ô Fabiano, você que é cientista de dados e acompanha bastante essas métricas, essas performances, né, KPIs aí de várias áreas, como é que você vê essa questão da depressão também, com base no que o Felipe está dizendo? Porque fica muito claro que a conta não está fechando. Nas estimativas aí, até que o Sérgio já falou da XP, a gente já tem números, por exemplo, de menos 5% aqui no Brasil, mas que já está em 7%, e a gente acredita que vai chegar em 10% pelos relatórios que a gente tem visto. Mas nenhum país vai crescer. Ou melhor, 2 vão crescer, a Índia e a China. A China, se não me engano, 1,2 e a Índia 1,41 em alguma coisa. E a gente pensa, né, o que todo mundo está fazendo de errado. Os dados estão muito, como fala, confusos, né? Não chega para a gente, e para a população, igual o Felipe já falou, a mídia não repassa uma retratação dos dados que foi passado anteriormente, por exemplo, do Imperial College. E aí, para falar do Senado, igual vocês já estavam falando disso aí, hoje, nas mãos do Senado está o nosso amanhã, né? Temos governadores em lados opostos. O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, propôs tirar 30% do salário dele para poder ajudar, enfim. O Witzel já foi lá, fez diferente. Vai mudar a revisão orçamentária para aumentar o salário dos servidores públicos para 2021. Então, assim, carece de dados ainda para a gente ter uma análise melhor. É um tapa de luva de pelica. Um tapa de luva de pelica. E aqui eu acho que nós estamos fazendo uma função muito de descrever de uma visão de mundo diferente o que está acontecendo. E esse ano, pessoal, é ano sim de eleição. Analisa muito bem quais são os gestores que vocês vão colocar para administrar a vida de vocês, a sua vida, tá? Quem que você quer? Aquela pessoa que você elegeu lá atrás, ela tem tido os cuidados de colocar e cortar na sua própria carne? Né? Aquele seu político, ele disse o seguinte: se vocês, meus patrões, porque nós como cidadãos somos patrões dos políticos, se eles tomam esse cuidado de falar, ele cortou o seu salário, ele doou o seu salário em prol desta pandemia que ele está vendendo, dizendo que é uma pandemia super perigosa, que vai matar muitas vidas, e ele pediu para fechar comércio, ele pediu para você ficar na tua casa, ele cortou o salário dele? Não só isso, né, Felipe? O que você está falando é muito relevante. Mas a gente ainda tem muito aquela questão da pessoa votar no político. Vamos falar de prefeito, por exemplo. Ele fez uma praça nova, reformou uma avenida. Vocês estão percebendo que esse tipo de coisa é superficial, não tem substância alguma em um momento como esse aí. E eu queria fazer só uma espécie de um contraponto do seguinte: também tem políticos que já têm uma vida econômica aí de carreirismo boa, e se cortar o salário dele é café pequeno, né?
Mas quais são as ideias que estão aplicando? Porque o que eu estou mais vendo agora é político, seja prefeito ou vereador, principalmente, se escondeu. Deixa eu me esconder para não me comprometer. E a gente precisa de pessoas corajosas, né? Pessoas corajosas para poder agir e tomar decisões. Uma falácia que a gente está sempre combatendo também, eu acho importante citar aqui, para quem está assistindo, é o seguinte. Pessoal, quer descobrir uma pessoa, me perdoa a palavra, mas covarde? É aquela pessoa que diz assim, né? Mas está dentro da regra, está dentro da lei e tudo mais. Guarda uma frase que a gente fala muito. Nem tudo que é legal, no sentido jurídico, nem tudo que é legal é moral. Não é porque uma coisa foi aprovada, ganhou na votação, que aquilo é moral. Não, aquilo pode ser legal, mas ser totalmente imoral. E esses impostos, esses planos aí que a gente está falando, são coisas extremamente imorais. César, quer fazer alguma consideração dentro disso? Sim. A questão da questão do moral da lei, a gente não está pregando a anarquia, né? A lei moral, vamos tentar derrubá-la, não de uma forma, usando os instrumentos legais, tentar derrubar essas leis, mas que são totalmente imoral. Só uma questão. A gente fala do cuidado da coisa pública, né, do res pública, essas coisas. E a gente lembra, você falou praça, lembra dos vandalismos em praça, em banheiro público, essas coisas. Mas esquecemos que o maior cuidado com a coisa pública que os políticos têm que ter, né, que os gestores públicos têm que ter, é com o nosso dinheiro. O dinheiro não é do político, né, não é do governo. O governo não produz nada. O governo confisca parte, por isso que o nome chama imposto, porque ele foi imposto, parte da produção da população é confiscada. Então, esse dinheiro tem que ser cuidado com muita austeridade, e não é. Por exemplo, nesse plano Mansueto, que o Senado pode ser nossa salvação, né? Mas infelizmente eu não acredito. Eu também não. Eu não acredito que vai salvar. 25% de uma economia de 10 anos da reforma da Previdência. Então, assim, jogamos 2019 por ralo. Sim. Tudo que foi conquistado em 2019, um aumento de PIB, a austeridade que teve, aumento de PIB pequeno, passo tartarugas, que teve aumento em 2018. Mas é um aumento. Sim, mas foi um aumento. Já melhoramos na questão da liberdade, que é a MP da liberdade econômica. Estamos regredindo o quê? 20, 30 anos? Pelo amor de Deus. Uma década perdida praticamente. Fazer só uma adenda aqui. Você que está nos assistindo, que está ouvindo, você também está sendo roubado, tá? E falando do pessoal, dos políticos que não saem das suas casas, no condomínio, ou que estão nas suas chácaras aí, não só políticos, né? Nós temos outros demagogos também no nosso meio, os ativistas de Facebook, enfim. Faz 2 semanas que eu visito a comunidade lá da Vila Itália, né? A gente está tentando fazer um trabalhinho de mosca lá. E eu tenho perguntado para as pessoas lá se o poder público está indo lá. Até agora não, as pessoas que eu conversei. E eu tenho visto na mídia empresas doando, um grande banco está doando 1 bilhão, Magazine Luiza vai doar plataforma. Nós temos a Via Varejo, pelas Casas Bahia, que vai doar R$500 para 2.000 mulheres que são MEIs, entendeu? E a gente vê mais uma vez que talvez a esperança não esteja no Senado ou no Congresso, mas sim no privado, né? Que é o que gera renda e que paga mais imposto para todo mundo, que também é roubado. Então, eu estou meio cansado dessa história aí. Sempre, a solução sempre vem do privado, nunca do público. Assim, o Felipe pode falar mais, vocês entendem mais desse lei. Não, eu acho que todo mundo está falando aqui, se a solução vem do privado, diminui o imposto, deixa na mão dele, ele gere melhor o dinheiro, principalmente em momentos de pandemias. Quem está fazendo a benevolência é a instituição privada, é ela que está fazendo. E o César falou um negócio que aí usou o melhor exemplo, a praça pública. A praça tem um problema gigantesco que ela não é de ninguém. A praça, de quem que é a praça? Não tem propriedade privada. Então a praça, como não é de ninguém, quem que cuida? Né? Esse é o grande problema, é um problema de incentivos, né? Você não tem um incentivo para lá. E eu volto só para finalizar dizendo, o que é público não precisa ser governado pelo governo, pelas prefeituras. Ele pode ser governado por
pela iniciativa privada. É verdade, Felipe. Agora, aproveitando que a gente já está caminhando para o encerramento, César, faz suas considerações finais, vamos partindo aí para o final. Eu vou pegar um gancho de uma fala sua anterior, que você falou como a política e a economia impacta a vida das pessoas, né? Eu gostaria de falar para os nossos ouvintes, ou as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, que a política ela é necessária ser discutida, ser conversada. Aquela máxima que política, religião e futebol não se discute, isso aí é uma falácia. A gente tem que discutir política, e discutir política é diferente de discutir políticos. Nós não podemos ficar falando de Lula, Bolsonaro, Dória e companhia aleatória, né? E companhia limitada. Mas a gente temos que falar sobre política, de como as decisões políticas impactam a nossa vida. Isso é primordial e eu acredito que nós só vamos melhorar como país, como cidade, quando a gente parar de acreditar em políticos e acreditarmos em projetos, em ideias e em ideologias que façam com que nós sejamos mais bem-sucedidos. É isso. Assim, nesta hora que todo mundo está perdendo, salários diminuindo, empregos, né, sendo extinguidos, né, a gente tem que tratar o presente com muita eficácia, baseado em dados, não em achismo, né, para o amanhã ser melhor, né, e afinal o que a gente está fazendo aqui hoje, com o podcast, enfim, com tudo que a gente tem discutido, tentar melhorar e avisar para o amanhã, porque o presente é hoje, entendeu? Eu deixo um beijo na alma de vocês e, assim, tamo junto. Amém. Felipe? Eu finalizo aqui dizendo muito na linha do que o César acabou de falar, né? Vamos parar de discutir pessoas e discutir ideias. E um grande filósofo já falou, ideias iluminam a escuridão. Eu gostaria de também convidar você a participar desse nosso programa, participando, deixando as suas perguntas, sugerindo pautas, sugerindo pessoas a serem entrevistadas. Eu quero dizer a todos vocês, esse programa aqui não é financiado por nenhuma empresa, por ninguém. Aqui nós somos todas pessoas que querem transmitir a informação, a nossa opinião, a nossa visão de mundo para vocês. Gente, esse projeto aqui realmente é isso, a gente trazer um ponto de vista diferente, né? Quando você olha na mídia, por exemplo, é muito unissom e cuidado quando há muita unanimidade na mídia, né? Eu vejo aí, só para citar a única pessoa que destoa, pensa um pouquinho fora da caixa, e não quer dizer que ele está certo, mas é para fazer um contraponto, por exemplo, o Coppola, né? Que traz uma pegada um pouquinho diferente. Então, é importante para a gente tentar pensar de forma de unir ideias, né? E se você não sabe ou está aqui pelo primeiro episódio que você está assistindo, nós somos uma iniciativa aqui de São José do Rio Preto. Nós sempre de forma ou filosófica, ou econômica, ou política, mas são os assuntos que a gente trata, a gente procura trazer um viés liberal, né? O que seria um viés liberal? Uma perspectiva política de liberdade, né? Que inclusive, como falamos no último episódio, são as políticas empregadas nos países mais bem-sucedidos do mundo, com a melhor qualidade de vida do mundo. Nesse momento que o nosso país está sendo colocado à prova, a gente percebe que, além dos muitos problemas que o Brasil tem, ser um país intervencionista, um país onde o Estado, que é mal gerido, ele é o protagonista, faz com que a gente fique igual um gado aqui esperando a ração chegar, indefesos, e não deve ser dessa maneira. Muito obrigado pela sua participação. Em breve estaremos aqui novamente, batendo aí um papo e trazendo informação, conteúdo, para que a gente como cidade possa crescer, evoluir, amadurecer juntos. Grande abraço para vocês. Até o próximo.